Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 18/8, nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 52 ao capítulo 54, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Eu não sei se você reparou, mas o devocional de ontem eu me empolguei e compartilhei os textos que eram de ontem e de hoje. Olha, dá uma olhadinha no vídeo do nosso devocional de ontem e você vai ver que dia 17 seria apenas 49 ao 51, mas eu me empolguei tanto com a narrativa de Isaías que falei também do devocional de hoje, que é do 52 ao 54, né? Foi muito especial porque nós estávamos falando sobre o Messias. Isaías, ele foi um profeta que ele profetizou não só, né, o declínio do povo, a idolatria, o afastamento do povo, o declínio espiritual. Ele vai falar sobre a Babilônia, o cativeiro babilônico, ele vai falar do resgate ao cativeiro babilônico, mas ele vai profetizar também a respeito do Messias, da vinda de Jesus. Então ele profetiza sobre a vinda do Messias, o nascimento dele. Ele vai falar de João Batista, que foi o precursor, né, que veio antes de Jesus preparar o caminho do Messias. Ele fala sobre o João Batista e ele vai falar não só do nascimento do Messias, mas também do seu ministério, da sua morte, inclusive do seu sepultamento. Ontem mencionamos que ele seria sepultado numa sepultura de rico. E aí eu fico pensando, né? Que dimensão de revelação o profeta Isaías teve. Não é à toa que nós nos debruçamos no capítulo 6, que é o chamamento de Isaías, e nós podemos sentir, né, a dimensão de poder liberado naquele chamamento, né? A palavra diz que o anjo veio com a brasa viva, tenaz, e tocou aos lábios de Isaías, purificando, e o próprio Deus o envia. A quem enviarei, né? E ele se dispõe. Então nós podemos ver que o profeta Isaías, ele teve revelações extraordinárias, que não só foi para o tempo da época dele, mas também um evento bem futuro, né? E para nós falarmos ainda um pouquinho mais do capítulo 52 ao 54, que é a nossa leitura de hoje, do dia 18, eu quero mencionar esta versão aqui, que é a versão A Mensagem. Ela é uma versão contemporânea, nós utilizamos um pouquinho dela na comparação dos textos em Salmos, Provérbios, mas chegando aqui nos profetas maiores, fica um pouco difícil a gente trazer outras versões, porque os profetas maiores, os capítulos de Isaías são longos, né? E aí não temos tempo de sobra para fazer essa menção a outras versões da Bíblia. Então, eu sempre falo sobre a versão que eu estou lendo, que você já deve conhecer, que é a Nova Versão Transformadora, anote, né, a Bíblia, mas eu quero aproveitar agora e falar um pouquinho também sobre esta linguagem contemporânea. A ideia da Bíblia, a mensagem, é ter a Bíblia como um livro, onde você pode carregar na bolsa, né? E em qualquer lugar você abrir e ter uma leitura fácil, numa linguagem contemporânea das Escrituras. E aí, Isaías 52, ele vai começar assim: desperte, desperte, ponha as botas, Sião. Na versão que a gente viu, desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força, né? Então, aqui o autor ele diz, né? Vista-se
calce as botas, vista-se com roupa de festa, Jerusalém, cidade santa. Os que não querem nada com Deus foram separados, não o acompanharão. Espane o pó e levante-se, prisioneira Jerusalém. Jogue fora as correntes, filha cativa de Sião. O Eterno diz: você foi vendida por nada, está sendo comprada de volta por nada. O Eterno, o Senhor, diz: anteriormente meu povo foi para o Egito e viveu como estrangeiro na terra do outro lado da Síria, o oprimia. E agora o que eu tenho aqui? Decreto do Eterno. Meu povo está sendo levado de novo sem razão alguma. Os tiranos em pé de guerra, fazendo alarde dia após dia, incessantemente, querem ofuscar a minha reputação. Agora está na hora de meu povo saber que eu sou e que eu tenho feito. Sim, tenho algo a dizer, aqui estou. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz as boas notícias, a informação de que está tudo bem, que anuncia as boas novas, proclama a salvação, né? E ali ele continua, eu quero já frisar o texto que é do versículo 13, que vai falar sobre o Messias. Vejam como meu servo está exaltado, alto da cabeça e ombros acima da multidão. Mas ele não começou assim. No início, todos ficaram espantados. Ele não tinha nem mesmo aparência humana. Um rosto machucado, desfigurado, a ponto de não ser reconhecido. Mas as nações de todo o mundo ficaram perplexos, os reis chocados e em silêncio quando o viram, pois algo do que nunca se ouviu falar, eles que eram impensáveis, eles terão diante de si. E aí o 53 ele vai dar continuidade a essa narrativa. Quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Eterno seria assim? O servo cresceu diante de Deus. Uma muda mirrada, uma planta atrofiada, num campo ressecado, não havia nada de atraente nele. Nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo e pensamos que era escória. Mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso e que Deus estava castigando por sua culpa, mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, que o dilaceraram, que o esmagou os nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, somos curados. Olha a dimensão de restauração conquistada na cruz para mim e para você. Somos como ovelha que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis, cada um escolheu o caminho próprio. E sobre ele o Eterno descarregou todos os nossos pecados, tudo que fizemos de errado. Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como ovelha é levado a matadouro e como cordeiro para os tosqueadores, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado, sangrando pelos pecados do seu povo. Eles o sepultaram com os maus e o jogaram num túmulo com os ricos. Embora nunca tivesse feito mal a ninguém, um dito, uma palavra que não foi verdadeira, né? Então ele fala aqui sobre toda a trama que envolveu o julgamento de Jesus e o sepultamento dele, a morte dele de cruz, né?
Mas era o que o Eterno tinha em mente, desde o início, esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso, vida e mais vida. E por causa dele, o plano do Eterno se realizará. Daquela terrível angústia da alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo que fez. Por meio do que ele experimentou, esse justo, meu servo, produzirá muitos justos, visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados sobre ele. Por isso, eu o recompensarei generosamente com o melhor de tudo e mais alta honra, porque ele encarou a morte e não recuou, porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados. Ele tomou sobre os ombros o pecado de muitos e assumiu a causa de muitos culpados, né? Que coisa maravilhosa. E aí o cântico, né? Cante, mulher estéril, que nunca teve filho, encha de ar de canções você, que nunca deu à luz, você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. Limpe o terreno para as suas tendas e amplie a sua tenda, pense grande. Estique as cordas e firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família que cresceu. Então, primeiramente, os judeus, não é? Jesus veio para o que era seus e os seus não o receberam. Logo, eu e você tivemos a oportunidade, através da morte de Jesus, de sermos feitos filhos dele, herdeiro e co-herdeiro por Cristo Jesus. Então, quando ele fala aqui de ampliar as tendas, é porque eu e você nos tornamos filhos de Deus através do sacrifício de Jesus. Olha só o que ele diz aqui. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Não tenha medo, você não será decepcionada, não se acanhe, você não vai passar vergonha, você vai esquecer completamente as humilhações da juventude e as indignações de sua viuvez. Cairá no esquecimento, pois o Criador é o seu noivo. Seu nome é Senhor dos Exércitos, seu Redentor é o Santo de Israel, conhecido como Deus de toda a terra. Você era uma mulher abandonada, devastada pela aflição, e o Eterno recebeu novamente como uma mulher nova que se casou e depois foi deixada. O Eterno é quem está dizendo isso. Aquele que é o seu eterno Redentor diz: eu a deixei, mas agora por um momento. Agora, com enorme compaixão, eu estou a trazendo de volta. Num instante de fúria, virei as costas para você, mas só por um instante. E é com amor leal e ternura que eu estou cuidando de você. Quanto amor derramado, não é? Falei sobre isso ontem, quero novamente. E eu quero, sabe, com essa meditação dupla do capítulo 52 ao 54, que você, nesta manhã, agradeça a Deus, porque através da morte de Jesus, eu e você fomos alcançados. A palavra diz que o salário do pecado era a morte, mas o dom gratuito de Deus foi a vida eterna por Cristo Jesus. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração e queremos agradecer pelo privilégio de sermos Teus filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.